Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, super animado aqui para a nossa aula de teoria da Constituição, de poder constituinte, né, e dos fenômenos aí do direito constitucional. Nós que somos professores de direito constitucional gostamos muito dessa aula teórica, né? E vocês que estão aí nessa preparação intensiva para o concurso de delegado, eu sei que vocês também gostam. Brincadeira, né? Eu sei que não é a parte mais adorável do direito constitucional para vocês, mas é uma parte que a VUNESP gosta, né? A gente vê aí as bancas trabalhando, a VUNESP trabalha com esse tema, é um tema que a gente precisa ficar atento, né? Olhei questões antes de vir montar essa aula, inclusive, desse ano que a VUNESP fez, questões de 2023, 2022, estou postando alguns temas bacanas aqui, tenho certeza que vão estar na sua prova e você vai arrebentar. Vamos lá? Meus amigos, eu quero trazer para vocês aqui, tá? Já de cara, olha, deixa eu colocar aqui na nossa tela, né? Começar com o poder constituinte. Tá aí, poder constituinte, né? Ele tem essa classificação, originário, derivado. O derivado pode ser de reforma, pode ser decorrente, que é aquele que cria as constituições dos estados, né? E o de reforma pode ser reformador ou revisor, né? A revisão constitucional já foi feita, tá lá no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, um artigo bem simples. O que chama atenção nele é o prazo, né? Foi o prazo ali, tivemos um limite material ali de tempo, né? Desculpa, um limite temporal de 4 anos. E o poder constituinte reformador, né? É o mais clássico, tá no artigo 60. Vamos analisá-lo, tá? Com mais ênfase, até porque é o mais cobrado nos concursos de delegado, tá? O decorrente, criação das constituições dos estados, não aposto muito nisso para a prova de vocês. E o originário, especialmente que se cobra, são as características dele, tá? Mas o que eu quero falar, eu trouxe isso aqui apenas para a gente fazer uma introdução, eu quero falar do poder constituinte reformador, né? Quero começar falando dele e depois vou falar do poder constituinte difuso também, para sua prova falar desses dois. Veja, a gente começa com o artigo 60 e o artigo 60 ele trata do poder constituinte reformador, que no Brasil tem 3 limites. Tem limites circunstanciais, que estão aqui, ó, no parágrafo 1º, aqui são os limites circunstanciais. Tem limites materiais, que estão no 4º, então aqui materiais, enquanto no primeiro eu tenho os circunstanciais. E todos os outros são limites formais, né? Lembrando que nossa Constituição, no poder constituinte reformador, não tem limite temporal, tá? Mas vamos lá. O artigo 60 ele começa dando a iniciativa, né? 1/3 ali dos deputados ou dos senadores, presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se aí por maioria simples. Meus amigos, o que a gente precisa lembrar aqui para o concurso de delegado? O Supremo Tribunal Federal já disse que não cabe iniciativa popular de emenda à Constituição. Ficar ligado nisso, tá? Parágrafo 1º, muito tranquilo. Aqui não posso reformar a Constituição em período de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Pegadinha, falar que isso aqui é limite temporal. Não é limite temporal, é limite circunstancial, tá bom? Não é limite temporal. Parágrafo 2º, traz para a gente o quórum de votação, são, né, votadas então as emendas em 2 turnos, considerando-se aprovada se tiver 3/5 em cada turno, né? Então tem que votar 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara, e em ambas as vezes tem que atingir 3/5 dos votos. A pergunta pegadinha aqui é o seguinte: esses 2 turnos pode ser no mesmo dia? Podem ser no mesmo dia, não tem problema. Né? O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão nesse sentido. Podem ser no mesmo dia. Não tem problema votar 2 vezes no mesmo dia? Não tem. Não burla a Constituição, segundo a STF, não. Né? Vou falar o quê? Né? Não está podendo falar muita coisa do Supremo. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada, aqui tem pegadinha pra caramba, né? Pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Não é mesa do Congresso. Se colocar a mesa do Congresso, fica errado. Tá? Então perceba, o presidente da República não participa, ele não sanciona, não veta, não promulga e não publica emenda à Constituição, tá? Parágrafo 4º, cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser modificadas? Não é isso não, cuidado. Cláusula pétrea pode ser modificada sim. O cláusula pétrea não é um negócio que não pode ser modificado não, pelo amor de Deus, né? Cláusula pétrea é aquilo que não pode ser modificado de maneira tendente a abolir. Olha a redação.
não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Modificar pode. O artigo 5º já foi modificado várias vezes, o artigo 6º já foi modificado várias vezes, então não tem problema nenhum, tá? E aí ele coloca aqui, então, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Então, primeira coisa é essa, pode ser modificada desde que não seja de maneira tendente a abolir. Segundo ponto que eu quero destacar com vocês, veja que a Constituição ela diz que não pode ser objeto de deliberação, não pode nem votar, não pode discutir, né? Ah, professor, mas e se discutir? Se discutir, meu amigo, alguma PEC que trate desses assuntos de maneira tendente a abolir, aí o que cabe? Aí cabe um mandado de segurança pro Supremo Tribunal Federal. Quem entra com esse mandado de segurança é o parlamentar da Casa Legislativa em que estiver a PEC. Se a PEC está na Câmara dos Deputados, entra com esse mandado de segurança um deputado federal. Se a PEC estiver no Senado, é um senador que tem esse direito. Por quê? Porque ele tem o direito líquido e certo ao devido processo legislativo, tá? É isso. Parágrafo 5º diz: a matéria constante da PEC rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é o ano legislativo, né? Então ela não pode ser reproposta naquele ano. E não pode derrubar isso aqui. Não tem maioria absoluta, maioria não sei o que você pode propor de novo. Não tem isso aqui. Isso aqui tem só para projeto de lei. Aqui não tem isso não, tá? Maravilha. Poder constituinte difuso e mutação constitucional. Amigos, poder constituinte difuso seria um poder constituinte permanente, né? Permanente, que é atribuído à Corte Constitucional para que ela constantemente possa rever, né, a interpretação da própria Constituição. E é claro que revendo a interpretação da Constituição, ela pode, dentro dessa perspectiva hermenêutica, acabar mudando a própria Constituição. Porque perceba, a Constituição, ela não é apenas o texto escrito, ela é aquilo que eu interpreto do texto, né? Eu preciso interpretar o texto. Então, se você pega lá, por exemplo, o foro por prerrogativa, até 2018 era interpretado que qualquer crime que o deputado ou senador cometesse era julgado no Supremo. De 2018 para frente, isso mudou, né? A interpretação, o artigo é o mesmo. O que mudou foi a interpretação. O Supremo passou a entender que o crime tem que ter relação com a atividade parlamentar, né? Tem que ser o famoso crime em ofício. Se não foi cometido em ofício, não pode. Então, veja, ele mudou a interpretação, deu uma interpretação diferente daquela que ele dava. E isso mudou a própria norma, mudou a própria Constituição. A Constituição mudou, só que eu não mudei o texto. E aí tem um nome para esse fenômeno. A gente chama ele de mutação constitucional. É quando você muda a norma, muda a Constituição sem mudar o texto, da Constituição. Afinal, a norma é aquilo que eu interpreto do texto e não o texto em si, né? Sem mudar o texto. É isso, meus amigos, maravilha. Bem, vou falar um pouquinho de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, aposto bastante, aqui é uma aposta que eu tenho para a prova de vocês, deixa eu só me colocar aqui melhor, pronto, né? É uma aposta que eu tenho para a prova de vocês, né? Eu vi que a VUNESP cobrou aí nos últimos anos muito classificação das constituições, mas as classificações são muitas, né? Seria impossível a gente trabalhar nesse período de tempo aqui. E como ela já cobrou muito, né? Particularmente eu tô sentindo que nessa ela não vai cobrar, vai acabar cobrando uma coisa diferente, vai cobrar a classificação das normas constitucionais. Lembrar que, segundo o professor José Afonso da Silva, temos normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. As de eficácia plena são aquelas que já estão aptas a produzirem todos os seus efeitos desde que elas foram editadas, foram promulgadas e já podem produzir todos os seus efeitos. Portanto, elas têm aplicabilidade direta, não precisa esperar, imediata, integral, né? Diferentemente, temos as normas de eficácia contida. Essas aqui, elas também já preenchem todos os elementos necessários para que elas produzam todos os seus efeitos. Contudo, a própria redação dela, né, o texto ali constitucional, pede uma lei regulamentadora. Então ele fala, nos termos da lei, a lei regulará, a lei disciplinará, a lei isso. Então ele pede uma lei e essa lei ela vai apenas conter, diminuir, frear, restringir, limitar a incidência daquele dispositivo constitucional, né? Como, por exemplo, a norma constitucional que trata lá do direito
da liberdade de trabalho. Então você é livre para exercer qualquer trabalho ou ofício, né? Podendo a lei fazer alguma exigência. Então a lei, se for criada, vai ser para restringir, para, por exemplo, exigir o diploma de médico para você exercer a medicina, né? Então é isso. Então, essa é uma norma constitucional de eficácia contida. Já pode produzir todos os seus efeitos, mas a lei pode restringi-la. Por isso, a sua aplicabilidade é direta e imediata, porém restringível, tá? Já as normas de eficácia limitada, essas daqui não estão aptas a produzirem todos os seus efeitos. Elas precisam de norma regulamentadora. Veja, elas não pedem norma diferente, né? A contida pede, ela não precisa, mas ela pede. Já a limitada é o contrário, ela precisa. Talvez nem esteja escrito lá lei, legislação, mas ela precisa, ela necessita. Sem a lei, ela não produz todos os seus efeitos. Exemplo, direito de greve, a saúde, educação. Sem lei, ela não produz todos os seus efeitos, tá bom? E aí a aplicabilidade dela, portanto, já que depende de outra norma, né, de uma norma infraconstitucional regulamentadora, é indireta, imediata e reduzida, tá bem? Maravilha. Além disso, eu quero tratar com vocês aqui, né, sobre normas constitucionais, eu quero tratar com vocês sobre uma coisa chamada de norma constitucional de eficácia exaurida, né, teoria do professor Wade Lamego Bulos. Olha só, não é Boulos, não, viu, gente? Boulos é aquele rapaz que invade a casa dos outros. Aqui é Bulos, o Ad Lamego Bulos, tá? Veja, olha só, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Você viu que elas podem ser de eficácia plena, contida e limitada. Porém, elas também podem ser de eficácia exaurida. Então, isso daqui é uma complementação à teoria do professor José Afonso da Silva, tá? Não é uma negação, é uma complementação. E o que o professor Ad Lamego Bulos vai trabalhar é uma perspectiva de que existem normas na Constituição que elas já produziram todos os efeitos que ela tinha para produzir. Não tem mais efeito nenhum para produzir. Tudo que elas tinham para produzir, elas já produziram. E em razão disso, a eficácia dela, essa aptidão para produzir efeitos, já se exauriu. Ela não pode mais produzir efeitos, né? E a sua aplicabilidade já não é mais possível, não dá mais para aplicar. Então a aplicabilidade está esgotada, né? Então, eficácia exaurida, aplicabilidade esgotada. Trouxe aqui vários exemplos que o professor Wade Lamego Bulos dá na sua obra e, inclusive, trouxe um aqui para a gente analisar juntos para você entender melhor esse tema. Olha só, o ADCT, lá no artigo 3º, diz o seguinte: ADCT é atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, né? A revisão constitucional, aquela revisão que deveria ser feita lá, né, logo poucos anos depois que a Constituição foi promulgada, será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Traduzindo, tinha que ser feita 5 anos depois que a Constituição foi promulgada, né? E foi feita na época, né? Já foi feita, não dá para fazer de novo. Acabou, né? Não dá nem para mudar o artigo 3º e colocar lá mais uma revisão, não é possível, né? Seria a tese da dupla revisão. Isso também é rejeitado. Então, como a tese da dupla revisão é rejeitada, essa norma aqui tem eficácia exaurida, aplicabilidade esgotada, tranquilo? E ela já não produz mais efeitos, não tem como ela produzir mais nenhum efeito, fechou? Essa é a ideia do professor Wade Lamego Bulos, fechou? Ótimo, meus amigos. Bem, vamos trocar de assunto. Vamos falar de alguns fenômenos do direito constitucional intertemporal. Quero começar falando da recepção, né? Sempre que eu promulgo uma nova Constituição, eu tenho a abertura do fenômeno da recepção, né? Inclusive, até tirei esses esquemas, todos esses esquemas que vocês estão vendo aí, eu tirei do meu manual de direito constitucional Dizer o Direito, né? Aquele lá das normas constitucionais que eu mostrei para vocês, esse exemplo aí que eu dei agora do professor Wade Lamego Bulos, esse exemplo aqui da recepção, isso aqui tá tudo no meu manual, né? Mas lá acaba ficando até, às vezes, de uma forma até melhor. Mas olha, veja, o que é a recepção? A recepção, ela é muito simples. É um fenômeno constitucional que busca fazer o quê? Olha, acabei de criar uma nova Constituição. Essa nova Constituição é um parâmetro de validade das normas que foi totalmente alterado. Então, a minha nova Constituição é um novo parâmetro de validade das normas que já existiam. Antes da Constituição de 88, já tinha Código Civil, Código Penal, Código de Processo, leis administrativas, uma porrada de lei. E aí? O que acontece com essas leis? Bem, em regra, essas leis vão continuar sendo vigentes, né? Agora, para isso, elas precisam passar por uma análise,
né? Qual é a análise? Vocês são compatíveis com a nova Constituição? Se vocês forem compatíveis, vocês serão aprovadas, vocês vão ter renovada a sua validade e vocês vão entrar na nova ordem jurídica. Isso é recepção, é analisar se essas leis anteriores, esses atos normativos anteriores à Constituição, são compatíveis com a nova Constituição. Se forem, eles terão uma renovação da sua validade e continuarão vigentes. Essa é a ideia da recepção, né? Só que eu posso fazer duas análises na recepção. Posso fazer uma análise material e uma análise formal. A análise formal é a mais simples de todas, é verificar, né, se a espécie normativa anterior é compatível com aquela que a Constituição preveu, né, agora fez na nova previsão. Então, exemplo, antes da Constituição de 88, a Constituição anterior falava que localização de usina hidrelétrica não, me perdoem, de usina nuclear podia ser feito por decreto. Beleza. E a nova Constituição fala que tem que ser por lei, né? Então veja, se eu tinha lá decretos que falavam da localização de usinas nucleares, esses decretos serão recepcionados? Essa é a pergunta, né? Já que agora a nova Constituição exige lei, tá? E posso fazer também uma análise da perspectiva material, ou seja, se o conteúdo da lei que é anterior à Constituição fere a nova Constituição, no conteúdo em si, tá? Então aí a análise é material. Veja, na perspectiva formal, a recepção ela faz uma adaptação. Então tudo aquilo que antes estava numa outra espécie legislativa e que agora a Constituição atribuiu uma nova espécie normativa, a própria Constituição transforma isso. Ou seja, dá um exemplo bobinho, vou continuar lá na questão da usina nuclear. Eu tinha vários decretos presidenciais tratando de localização de usina nuclear. A Constituição de 88 veio e exigiu lei federal. O que acontece com esses decretos? Eles vão ser transformados, né, eles terão natureza de lei a partir de agora. Eles vão ser recepcionados como se lei federal fossem, né? Inclusive, para que você modifique a localização daquela usina agora, você vai precisar de uma lei federal, né? Para você fazer alguma alteração nesse decreto, você vai precisar de uma lei federal, porque agora esse tema não é mais de decreto, ele é de lei federal. O mesmo pode acontecer em relação, por exemplo, antes era uma lei estadual, agora é uma lei federal. Antes era uma lei, me perdoem, antes era uma lei ordinária, agora é uma lei complementar. Então essas alterações serão formalmente, né, adaptadas. A Constituição vai recepcionar, fazendo uma adaptação. Na questão federativa, se a lei era estadual e agora é federal, tem que tomar um cuidado. O entendimento do Supremo é o seguinte: se antes eu tinha leis estaduais e agora exigiu lei federal, não tem como recepcionar as leis estaduais como se fossem lei federal. Porém, o contrário é possível. Se antes era lei federal e agora se exige leis estaduais para tratar do assunto, aquela lei federal ela é recepcionada até que surjam as novas leis estaduais, tá bem? Para tratar daquele tema. Só tomar esse cuidado aí, que eu acho que eu cheguei a falar de alguma forma diferente aqui, tá? Meus amigos, bem, dito isso, vamos voltar aqui. Olha aí o desenho que eu fiz para vocês. Veja, uma lei 1 criada em 1980, materialmente incompatível com a nova Constituição, não será recepcionada. Agora, uma lei 2, materialmente compatível com a nova Constituição, ela será recepcionada, mesmo que formalmente ela seja incompatível, não tem problema, tá? Por quê? Porque faremos uma adaptação, né, formal. Já as leis que são posteriores à Constituição, elas não passam por análise de recepção, elas passam por análise de constitucionalidade. Se for incompatível com a Constituição, é constitucional. Se for compatível com a Constituição, é constitucional. Se for incompatível, é inconstitucional, tá bom? Maravilha. Desconstitucionalização. Estamos aí com outro fenômeno, né, do direito constitucional intertemporal. Esse aqui basicamente trabalha com a seguinte ideia: olha, a Constituição anterior, né, o que acontece com ela quando surge uma nova Constituição? Ela é globalmente revogada, né? Então, hoje publica uma nova Constituição, a Constituição anterior vai ser revogada. Essa é a ideia. Mas pode ser que aconteça algo diferente? Pode. Para isso, né, existem esses fenômenos. Olha só, a primeira coisa que pode acontecer de diferente é essa Constituição anterior, então, ser recepcionada, só que ela vai ser recepcionada com um grau hierárquico abaixo. Ela não vai ser mais recepcionada com o status que ela tinha antes. Ela era Constituição, ela tinha status constitucional. Agora, ela é recepcionada como lei,
como uma norma infraconstitucional. Ela perde a hierarquia de Constituição, ela abaixa de hierarquia. Se isso acontece, eu chamo esse fenômeno de desconstitucionalização, ou seja, perder o status constitucional. Exemplo muito interessante na Constituição do Estado de São Paulo de 1967, que desconstitucionalizou, né, a Constituição anterior. Isso estava previsto lá no artigo 147 da Constituição do Estado de São Paulo de 1967. Claro, para isso acontecer, gente, a Constituição anterior tem que ser compatível com a nova, né? Isso tem que estar previsto expressamente na nova Constituição, tá? Não é de qualquer jeito, não. Maravilha. Agora, eu quero tratar, né, com vocês. Opa, apertei errado. Agora sim, certinho, né? Eu quero tratar com vocês sobre a recepção material de normas constitucionais. Olha só esse outro esquema também no meu livro, assim como o anterior. Aqui eu tinha uma Constituição anterior que, com a promulgação da nova, em tese, seria totalmente revogada. Só que não, ela acaba não sendo revogada. O que acontece? Uma parte dela acaba passando para o novo sistema constitucional. Ou seja, eu tenho uma nova Constituição, igual aqui na Constituição nossa nova foi a de 88, mas uma parte, um pedaço, algumas normas da Constituição anterior são recepcionadas, continuam vigentes, só que não perde o status, continua vigente como norma constitucional. Aí você faz a pergunta, ué, professor, então por que já não deu Ctrl+C lá e Ctrl+V e pronto? Para que fazer isso aí, né? Por um motivo simples, é porque isso aqui tem que ser temporário, tá? Quando a gente fala de recepção material de normas constitucionais, existem alguns requisitos. Primeiro, tem que ser compatível com a nova Constituição. Segundo, tem que estar expresso. E tem um terceiro requisito muito importante, né? Tem que ser de forma temporária, não é recepcionado ad eterno, é recepcionado apenas para durar um tempo. Exemplo, tivemos esse fenômeno aqui ocorrendo na Constituição de 88, né, com o Sistema Tributário Nacional. A Constituição de 88, ela tem uma previsão lá no ADCT de que o nosso sistema tributário nacional da Constituição de 67 e 69, ele ganhou uma sobrevida, ele foi recepcionado até o dia 1º de março de 1989, tá? Então tivemos essa previsão aí na Constituição Federal, beleza? Maravilha. Bem, passando aqui, né, agora para a gente tratar de constitucionalismo, meus amigos, essa é uma aposta que eu trago. Eu vi que a banca tem cobrado esse tema aqui em outros concursos esse ano passado, então eu quero ver isso com vocês. Olha só. Primeiro conceito de constitucionalismo. É um movimento, né? Constitucionalismo não é Constituição. Constitucionalismo é um movimento constitucional, é um movimento de limitação dos poderes, é um movimento de instituição de direitos e garantias. Essa é a ideia, limitar os poderes do Estado, né, e assegurar direitos e garantias. E este fenômeno, ele surge na Antiguidade Clássica, né? O professor Karl Loewenstein, ele diz que surge com o povo hebreu antigo. Isso já foi alternativa de prova. Povo hebreu antigo, em que a lei judaica submetia os reis à autoridade de Deus, que era representada pelo sacerdote. Então ele acabava tendo seu poder limitado, tá bom? Maravilha. E o constitucionalismo, ele se desenvolve no período antigo, e aí você tem, sobretudo, os exemplos da Grécia, né, especialmente com a democracia ateniense. Você tem o exemplo de Roma, com o Senado, que limitava o poder dos Césares. Mas você tem até alguns exemplos, né, na Mesopotâmia, no Egito, em que existiam algumas formas embrionárias de limitação dos poderes, né, dos reis, dos monarcas ali, tá? No período medieval, o único exemplo possível de ser dado é a Inglaterra, né, a partir dali da Magna Carta Libertatum e de todo aquele movimento de limitação dos poderes dos reis com o Habeas Corpus Act, né, até chegar no Bill of Rights ali no final do século XVII, tá bom? Maravilha. Bem, na modernidade, aí nós temos muitos exemplos. O constitucionalismo moderno está relacionado com a Constituição escrita. Aqui surgem as constituições escritas, né? Só no constitucionalismo moderno, tá? Só aqui vão surgir as constituições escritas. E ele tem duas perspectivas, uma liberal e uma social.
perspectiva liberal, sobretudo destaque aqui para os Estados Unidos, movimento de independência, Constituição de 1787, e da França, né? Ainda também no século XVIII ali, né? Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, depois as Constituições francesas, tá bom? Tudo no final do século XVIII. Já o constitucionalismo social, esse aqui surge no início do século XX. No início ali, 1910, né, década de 10, década de 20, movimentos ali no México, movimento na Alemanha, e depois isso vai ser incorporado, por exemplo, no Brasil, né, na Constituição de 1934, com direitos trabalhistas, com assegurando direitos à educação, à saúde. Então, isso daqui vem para o Brasil na Constituição de 34, tá? A VUNESP cobrou isso. 34, não é 46, não, é 34, fechou? Maravilha. E aí nós entramos para o neoconstitucionalismo, né? Também chamado de constitucionalismo contemporâneo, pós-moderno, tem vários nomes, não se define esse negócio, ninguém nem sabe direito o que é neoconstitucionalismo. Mas, pegando sobretudo aqui a obra do ministro Luiz Roberto Barroso, né, que é uma referência para os concursos, né, a gente vê ela sendo cobrada nos concursos, veja, nós temos aqui quais são os fenômenos que estão relacionados ao neoconstitucionalismo. O pós-positivismo, inclusive tem autor que diz que é o constitucionalismo pós-positivista, né? O pós-positivismo, que é essa ideia de aproximação entre direito e moral, a efetividade dos princípios jurídicos e das normas constitucionais, que passaram a ter ali uma consideração como norma mesmo, né? É a normatividade, força normativa dos princípios, força normativa das normas constitucionais, o desenvolvimento de uma hermenêutica constitucional própria, a ampliação da jurisdição constitucional, veja como hoje a jurisdição do Supremo Tribunal Federal é ampla, discutindo todo quanto é tema, né? A prevalência da dignidade da pessoa humana, que vai ser centralizada no debate jurídico, e a implementação dos direitos fundamentais, né, que é o ponto fulcral aqui do neoconstitucionalismo, tá bom? Maravilha. Meus amigos, mas eu trouxe também alguns fenômenos que eu acho que são muito interessantes e que eu tenho certeza que a VUNESP está bem batendo nesses temas, ela está de olho nesses temas. Olha, primeiro, dois fenômenos, constitucionalismo popular e constitucionalismo democrático. O primeiro, né, é um movimento de limitação de qual poder? Do poder hermenêutico das cortes constitucionais. Ele quer limitar o poder do judiciário, porque ele entende que o poder judiciário adentrou muito nas causas políticas, nas questões políticas, e tirou dos representantes do povo, né, a decisão sobre as questões éticas, morais da sociedade, as questões políticas, discricionárias, que deveria ser dada aos representantes do povo, né? Então, o constitucionalismo popular, ele busca rever a tese, né, de que o judiciário é quem vai dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional. Ele busca rever o judicial review, né? Ele defende inclusive a abolição do judicial review, ou seja, da revisão judicial da validade das normas jurídicas, da constitucionalidade das normas jurídicas, né? E a substituição disso por uma participação popular intensa pelos representantes do povo e não pelo judiciário, sobretudo essas causas morais. Bem, o constitucionalismo democrático já é um pouco diferente. Ele não defende a abolição do judicial review, mas ele defende que o judicial review deve ter mais respeito, né, pela perspectiva democrática, deve ter mais respeito pela vontade do povo, pela soberania popular, pelos representantes do povo, deve, então, né, dentro da perspectiva constitucional, realizar sim o controle de constitucionalidade, porém respeitando a vontade popular, né, através de consultas populares, através, né, de uma leitura da sociedade e, obviamente, entender o seguinte, que quando ele não faz isso, ele vai sofrer com o efeito rebote, o famoso efeito backlash, né, que é o quê? É o retorno, né? Se ele vai ali, por exemplo, e aprova o aborto, às vezes o Congresso Nacional vai lá e aprova uma emenda à Constituição dizendo exatamente isso, olha, é proibido o aborto. Então ele vem com uma emenda à Constituição e derruba, né, a decisão do STF. E esse é o efeito backlash, né, que muitas vezes pode se dar pela rejeição social, pela superação legislativa, pelo não cumprimento do povo e assim por diante, tá? Bem, temos ainda o constitucionalismo autoritário, aquele que a gente vai ver em governos, né, que não estão efetivamente comprometidos com a Constituição,
de modo que a própria Constituição acaba legitimando um certo governo autoritário, né, um governo, uma ditadura literalmente, um governo totalitarista. Então a Constituição ela tá ali, mas ela é só um disfarce, porque na verdade nós temos ali um governo totalitarista, uma ditadura declaradamente, embora muitas vezes não se chame de ditadura, até se chame de democracia, mas efetivamente é um governo, né, totalitário, tá? É isso. Declaradamente, assim, de um modo geral, acaba ficando muito claro isso. Já o constitucionalismo abusivo é um pouco, é uma espécie de um constitucionalismo autoritário, só que velado, né, e um pouco mais brando. Ou seja, é um constitucionalismo que é identificado, né, pelo uso abusivo nos mecanismos constitucionais de modificação e de substituição da Constituição. Então ali eu tenho, por exemplo, a tentativa de limitar os poderes das cortes constitucionais, a tentativa de manipular as escolhas dos ministros do Supremo, de fazer o famoso court packing, né, que é empacotamento da corte. Então a corte, por exemplo, no Brasil tem 11 ministros, a gente vota lá e coloca, por exemplo, amplia isso para 15, aí o atual presidente nomeia mais 4, e aí ele consegue reverter as decisões da corte, né, e assim por diante. Então, por pequenos atos velados, ele vai destruindo, corroendo a democracia. Então, o constitucionalismo abusivo, ele tem essa natureza de corroer o próprio constitucionalismo, né, através de um totalitarismo velado, disfarçado de democracia, tá? Bem, e por fim, falar aqui da tese do transconstitucionalismo, também um outro interessante conceito, né, que nada mais é do que uma visão de entrelaçamento, né, entre ordens jurídicas diferentes. E é interessante porque se pauta aqui dentro de uma perspectiva dos sistemas jurídicos do Niklas Luhmann, né, o professor Marcelo Neves, ao fundar esse conceito, ele vai trabalhar com a ideia de que ordenamentos jurídicos diferentes podem se comunicar. Eles podem se comunicar e dentro dessa comunicação eles podem trocar informações, aprender um com o outro, né? Se alimentarem um do outro. E isso pode se dar entre constitucionalismos diferentes, então, por exemplo, entre o constitucionalismo brasileiro e o constitucionalismo americano, mas também pode se dar entre países e organismos internacionais. Então, eu tenho ali, por exemplo, a comunicação do constitucionalismo brasileiro com um constitucionalismo europeu ou com um órgão internacional dos direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou o Tribunal Penal Internacional de Haia, e essas comunicações vão se alimentando, né? E a gente começa a aprender um com o outro. Essa é a ideia desse transconstitucionalismo defendido pelo professor Marcelo Neves, beleza? Bem, o que eu tinha para falar, gente, com vocês hoje era isso, né? Passei um pouco, mas é porque é muita coisa e eu não queria deixar de trazer essas minhas reflexões para vocês, para a prova de vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais!